Bom dia! O Estude Comigo de hoje vai ser de 50 minutos e 10 de descanso. Depois voltamos com mais 50 minutos e aí finalizamos o estudo de hoje. É para dar 2 períodos de 50 minutos, líquidos cada. Então, a intenção é de que seja 4 períodos de 50 minutos. Mas como hoje é o primeiro vídeo, a gente vai estar testando como que vai estar funcionando. E estaremos fazendo esses 2 períodos. Já vai começar, coloquei um cronômetro aqui, então a hora que der 50 minutos ele vai despertar. Pra gente encerrar, né, fazer essa pausa, tomar um café, tomar uma água, ir no banheiro, e depois nós retornamos. Aí, por exemplo, uma legítima defesa. Posteriormente, surge uma nova prova. E diante dessa nova prova, o Ministério Público, a polícia, ao investigar, constata que não houve legítima defesa. Que, em que pese eles terem acreditado que foi uma legítima defesa, na verdade não foi uma legítima defesa. Houve sim a ilicitude do fato típico praticado por aquele agente. E aí, pessoal? Diante do arquivamento que se deu por uma razão, por uma causa excludente de ilicitude, pode haver um desarquivamento ou não? Olha aí na tela. Trouxe um quadro para vocês. Motivo do arquivamento do inquérito policial. Se for insuficiência de provas, pode desarquivar? É possível desarquivar o inquérito policial? Sim, é possível. Está lá no artigo 18 do CPP, súmula 524 do STF, é possível haver o desarquivamento, desde que ele tenha sido arquivado em razão de insuficiência de provas. É possível o desarquivamento se o inquérito policial foi arquivado pela tipicidade do fato? Acabei de falar para vocês que não será. Faz coisa julgada material. Se o motivo do arquivamento foi uma causa extintiva da punibilidade, pode haver o desarquivamento? Não pode. A menos que essa extinção da punibilidade se deu em razão da morte. E constata-se depois que a certidão de óbito apresentada era uma certidão falsa. Aí, nesse caso, é possível desarquivar, porque o agente não pode se beneficiar da sua torpeza. Legal. E quando a causa excludente de ilicitude? Pessoal, essa daqui é uma das maiores polêmicas que existe entre o STJ e o STF. O STJ vai dizer que não, tá? Que se o inquérito policial foi arquivado em razão de uma excludente de ilicitude, não é possível desarquivar o inquérito policial. Tá aí o RESP 791.471 do Rio de Janeiro. O STF, diametralmente oposto, vai dizer que sim, que é possível haver o desarquivamento de um inquérito policial, ainda que o motivo do arquivamento do inquérito policial tenha sido uma causa excludente da ilicitude. Em outras palavras, o STJ entende que o arquivamento do inquérito policial por uma causa de ilicitude faz coisa julgada material. E o STF vai dizer que faz coisa julgada formal e que, portanto, pode haver o desarquivamento. Beleza, pessoal? Muita atenção nisso daqui. É muito cobrado isso e, inclusive, é cobrada essa diferenciação. De acordo com o STJ, pode haver o desarquivamento do inquérito policial que foi arquivado em razão de causa de ilicitude. De acordo com o STF. É assim que estão sendo cobradas as provas. Beleza? Então, atenção aí nesse quadro, atenção nessa diferenciação. Mais um ponto, e bem importante, relevante para a gente, relacionado a esses aspectos processuais da ilicitude. Delegado de polícia pode deixar de autuar em flagrante diante do reconhecimento de uma excludente de ilicitude? Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui no curso para futuros delegados de polícia. Eu pergunto a vocês, você, delegado de polícia, encontra-se no plantão policial e de repente chega uma situação para você de um homem que, ao ver a sua esposa sendo estuprada, chega em casa armado, sua esposa está sendo estuprada, de repente o assaltante pega uma faca após estuprá-la para matá-la. E na hora que ele vai matar essa vítima, o marido dela, com a sua arma de fogo, efetua um disparo no agente e ele morre. Muito bem. Chega a situação para você. Essa situação chega para você no seu plantão. Marido
dor de sua esposa no momento que ele iria matá-la. Legítima defesa de terceiro? Claro, óbvio, isso aqui é clássico legítima defesa de terceiro. A pergunta é, o delegado de polícia pode aplicar, pode reconhecer uma excludente de ilicitude ao analisar a autuação em flagrante ou não? Pessoal, é óbvio que pode, tá bom? É óbvio que pode. Mas não é todo mundo que concorda com isso. Você no seu plantão, você prenderia este homem? Olha, me desculpe, você não cometeu um fato, o fato típico que você cometeu não é ilícito, porque você realmente estava cobertado pela legítima defesa de terceiro. Entretanto, você praticou o fato típico. Eu só posso analisar o fato típico. E, portanto, você deve ficar preso. E enjaula o cara na delegacia. Meus amigos, é óbvio que não. É óbvio que o delegado de polícia ele deve fazer a análise tanto do fato típico quanto da sua ilicitude. E a autuação em flagrante vai ocorrer diante da presença desses dois elementos. Mas tem aqui uma corrente. A primeira corrente vai dizer que não, que o delegado de polícia não pode. Por quê? O fundamento deles é o artigo 310 do Código de Processo Penal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentamente, e aí vai ter as hipóteses do que o juiz deve fazer quando recebe um auto de prisão em flagrante, e o parágrafo único vai dizer, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 a 3º do caput do artigo 23, que são as hipóteses de causas excludentes da ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então essa corrente vai dizer, olha, como o artigo 310 do CPP fala que essa análise cabe somente ao juiz, e que o delegado de polícia deve efetuar a prisão, e o juiz depois é quem vai analisar se há uma causa de ilicitude, portanto, o delegado de polícia não pode fazer essa análise.
discordo e grande parte da doutrina vai discordar também. E vocês, como delegado de polícia, devem discordar também. Por quê? A questão, o artigo 310, parágrafo único, está colocando, eventualmente, isso pode acontecer, do juiz reconhecer uma estudante de licitude, que, por outro lado, o delegado de polícia não reconheceu. E aí vai ser a questão do entendimento da situação fática. O fato do juiz poder reconhecer esse estudante de licitude quando ele recebe o auto de prisão em flagrante não exclui a atuação prévia do delegado de polícia. Então, para mim, esse argumento aqui não é válido. Tá? Mas a gente tem essa corrente. Está aí na tela. A primeira corrente vai dizer que não. Uma segunda corrente vai dizer que sim, delegado de polícia pode sim deixar de atuar em flagrante diante do reconhecimento de uma estudante de licitude. Primeiro fundamento: vocês são de uma carreira jurídica. Delegado de polícia é uma carreira jurídica. É uma carreira na qual você tem que ser formado em direito, na qual muitos estados já estão cobrando aí prática jurídica, prática policial. É uma carreira em que você tem que ter os mesmos conhecimentos técnicos para entrar e fazer um concurso dificílimo, bem como as outras instituições, aí, os outros órgãos, como o Ministério Público, como eu disse. Como que o delegado público que lida diretamente com a situação criminosa não vai reconhecer o plano de licitude? Então, trata-se de uma carreira jurídica assim como as demais. Outro fundamento: encarceramento indevido do inocente. Viu? Quem não praticou um fato típico ilícito não praticou crime. Isso daí é absolutamente contrário ao princípio da presunção da inocência. Como que você vai prender, encarcerar uma pessoa, sendo que ela não praticou crime? Ela pratica um fato típico, mas como nós vimos já, o fato típico ele pode ser ilícito. O fato típico será ilícito várias vezes, em várias ocasiões. Eu só posso prender alguém se o fato for típico. É ilícito, contrário ao ordenamento jurídico. Não é o caso quando a gente reconhece o excludente de ilicitude. Portanto, encarceramento indevido do inocente, presunção da inocência. E nós temos fundamento também lá no Código de Processo Penal, que vai dizer sobre a prisão em flagrante, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Delito é sinônimo de crime, em flagrante crime. Crime, pessoal, teoria bipartida que seja, fato típico mais ilícito. Eu só tenho crime, eu só tenho delito se uma coisa está atrelada à outra. Olha o 302, considera-se em flagrante delito quem,
está cometendo a infração penal. Eu só tenho infração penal se o fato for típico ilícito. A infração penal, não está falando aqui, ó, está cometendo um fato típico. Não, está cometendo a infração penal. O que a gente entende por infração penal? Pelo menos que seja um fato típico ilícito. Acaba de cometê-la, a infração penal. É perseguido logo após a autoridade pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumido ser autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou pecais que façam presumir ser ele autor da infração. Beleza, pessoal? Então, isso daqui, eventualmente, se os senhores vierem fazer outras provas sem ser de delegado de polícia, aí esse debate. Mas para delegados de polícia, para provas de delegado de polícia, não importa se seja uma prova objetiva, se for uma prova subjetiva, vocês vão afirmar que delegado de polícia pode e deve fazer a análise das excludentes de licitude. Quando for autuado em flagrante, ou mesmo no decorrer da análise de um inquérito policial, mesmo que não seja policial, no inquérito policial também. Beleza, pessoal? Nós somos delegados de polícia e para isso, e assim dessa maneira devemos agir, fazer análise do crime. Nós não analisamos somente o fato típico, mas o fato típico e a sua ilicitude. Muito bem. Olha aí na tela, vamos fazer alguns exercícios. De acordo com o Código Penal, constitui hipótese de exclusão da antijuridicidade. Ô, galera, 2016, prova de juízo TJDFT. Quem dera se caísse umas questõezinhas dessa pra gente, não é não? Letra A, o estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade. É isso? É, já achamos aí a resposta. São hipóteses de exclusão da antijuridicidade. Artigo 23 do Código Penal, você matava essa questão aí, uma questão que a gente torce para que caia novamente aí nas provas. Questão aí, PC Acre. Acerca do consentimento real do ofendido, é correto afirmar que o consentimento para ser válido, aqui ó, lembra que eu falei que o consentimento do ofendido é muito cobrado? O consentimento para ser válido pressupõe que o titular do bem jurídico atingido possua capacidade de entendimento quanto ao caráter e à extensão da autorização. Certo ou errado? Ué, já está certo aqui, já está no nosso gabarito. Facílima também a questão. Ou letra B. Invariável e indiscutivelmente a vida humana é um bem jurídico indisponível, de sorte que não pode ser objeto de consentimento para sua extinção. Pessoal, cuidado com isso daqui, se for peguinha da banca. Em regra, não será. A vida humana é um bem jurídico indisponível? Sim. Mas eu não posso afirmar que é indiscutivelmente. Cada vez mais aumentam as vozes, por exemplo, a favor da eutanásia. Então há essa discussão atual sobre a possibilidade de tornar até uma causa excludente aí da ilicitude, ou supralegal da ilicitude, a questão da eutanásia, esse consentimento do ofendido em relação à sua própria vida. Tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso daí. Não é indiscutível, por isso que essa questão está errada. Letra C. Se uma pessoa autoriza que médico aplique determinado medicamento em seu corpo, suportando efeitos severamente prejudiciais à sua saúde, inerentes ao uso da substância, os quais desconhecia, o consentimento real se mantém válido, pois é a vítima quem deve buscar todas as informações sobre as consequências de sua autorização. Obviamente está errado. A vítima ela tem que conhecer as consequências da sua autorização, do seu consentimento. Senão, não será um consentimento válido. Letra D. De acordo com a doutrina de Clauson, sim, o consentimento do ofendido exclui a antijuridicidade da conduta praticada, jamais recaindo sobre a esfera da tipicidade. Errado. Para Roxy, o consentimento ele pode recair sim sobre a tipicidade. Letra E. Em regra, o consentimento deve ser anterior à ação consentida. Até aí, beleza. Mas nada impede seu reconhecimento, mesmo quando posterior, como no caso de ausência de representação do ofendido no crime de lesão corporal leve. Pode ser que o crime deixe de existir. Se a gente tem uma ausência de representação do ofendido, ou seja, houve um consentimento posterior. Se o consentimento é posterior e a vítima deixa de representar, a gente vai ter, pessoal, a decadência.
uma causa de extinção da punibilidade. Tá bom? Artigo 107. Não será consentimento do ofendido. Tá bom? Então, esse consentimento não pode ser, não deve ser anterior. Muito bem, nosso gabarito, letra A. Mais uma. Geraldino permitiu seu encarceramento pelo patologista André para se submeter a uma experiência científica. Ao terminar o período da experiência, Geraldino procurou a delegacia de polícia da circunscrição de sua residência, alegando que fora vítima de crime. Ué, mas ele não consentiu? Ele não permitiu o encarceramento para fazer uma experiência científica? Pode fazer isso, Geraldino? Claro que pode. Ele consentiu. Do relato apresentado, conclui-se, letra A, não há crime, pois o consentimento do ofendido excluiu a ilicitude. Ué, já estamos... Acabou, né, galera? Nem vou ler as demais, porque essa daí tá fácil demais. Não há crime, pois o consentimento do ofendido excluiu a ilicitude. Então, lembra bem, tranquilo. Pode haver consentimento do ofendido? Pode. O que vai excluir? A ilicitude. Acabou. Isso daí você mata tudo. E saber, obviamente, os requisitos ali do consentimento do ofendido. Vocês viram aqui duas questões para delegado de polícia cobrando consentimento do ofendido. Como é um ponto importante para a gente prestar atenção. Mais uma aí, olha só. A última. A respeito de coisa julgada em inquérito policial, julgue o item a seguir. Lino, situação hipotética, Lino foi indiciado por tentativa de homicídio. Após a remessa dos autos ao órgão do MP, o promotor de justiça requereu o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter sido praticada em legítima defesa. Opa, já vamos falar aqui de arquivamento e desarquivamento em razão de causa excludente da ilicitude. O que foi acatado pelo juiz criminal competente. Assertivo. Nessa situação, de acordo com o STF, o ato de arquivamento com fundamento em excludente de ilicitude faz coisa julgada formal e material, o que impossibilita posterior desarquivamento pelo parquet, ainda que diante da existência de novas provas. Certo ou errado, pessoal? Errado. Errado. Esse aqui é o entendimento do STJ. Tá bom? Para o STF, faz coisa julgada formal somente. E poderia sim haver o desarquivamento pelo parquet, pelo Ministério Público. O STJ é que vai entender que é impossível haver esse posterior desarquivamento, se houve o arquivamento em razão de uma causa, do reconhecimento de uma causa de ilicitude. Beleza, meus amigos? Com isso, gabarito errado. E aí a gente finaliza mais uma aula. Um grande prazer aí estar com vocês. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.
meu amigo, minha amiga, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito penal, parte geral do Código Penal para delegados de polícia. Nós estamos vendo a ilicitude. Nós vimos que a ilicitude ela é presumida quando nós temos a tipicidade do fato. Então, se tem tipicidade, resumidamente, nós teremos a ilicitude. Só que essa presunção ela é relativa. Por quê? Porque, eventualmente, nós teremos excludentes de ilicitude. E aí, nós teremos um fato que é típico, entretanto, que não será ilícito. E se não é ilícito, é permitido no direito. Dá uma olhada aí na tela. Nós já vamos olhar o nosso quadro aqui de elementos do crime e nós já vimos todo o fato típico. Estamos aqui na antijuridicidade, na ilicitude, e é nada mais nada menos que nós estamos falando. Olha, quando temos a tipicidade, a antijuridicidade é presumida. Entretanto, em algumas situações, nós teremos excludentes de ilicitude. E são essas excludentes que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos começar pelo estado de necessidade, passaremos pela legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, até finalizar no exercício regular de direito. Muito bem, com relação ao estado de necessidade, ele está previsto no artigo 24 do Código Penal. Vem comigo. Lá no artigo 23 do Código Penal, nós vimos as hipóteses de excludentes de ilicitude. O artigo 23 delimita para a gente exatamente essas excludentes de ilicitude. Só que o Código Penal ele vai explicar detalhadamente somente o estado de necessidade e a legítima defesa. Estado de necessidade no artigo 24, legítima defesa no artigo 25. Olha aqui então o que é falado no Código Penal com relação ao estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável ou exigisse. Nós vamos ver os detalhes dessa norma penal, porque os detalhes dessa norma penal são cobrados. E eu vou além. É importante que vocês conheçam esse artigo 24 muito bem. Várias provas, elas cobram ipsilitris o que está nesse artigo 24. Então a gente tem que conhecer ele bem, saber todos os seus detalhes, para que a gente não seja pego de calças curtas aí na hora da prova. Olha aqui, o artigo 24 tem 2 parágrafos. O primeiro deles, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Se o sujeito tem dever legal de enfrentar o perigo, isso não pode alegar estado de necessidade. Parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Nós também vamos entender o que esse parágrafo 2º está querendo dizer. Mas nós vamos começar aqui, no caput, nesse artigo 24. O que o artigo 24 define como estado de necessidade? Antes, porém, quero trazer para vocês uma pergunta. Estado de necessidade é uma faculdade ou um direito? Vem comigo. Eu tenho a opção de fazer uso do estado de necessidade ou não, tranquilo. Só que essa opção é uma faculdade que eu tenho, ou seja, se eu tenho um bem jurídico meu sob ameaça, eu tenho a faculdade de exercer o estado de necessidade ou trata-se de um direito meu? Pessoal, essa questão, essa celeuma não tem muitos efeitos práticos, tá bom? O efeito prático, se é uma faculdade ou se é um direito, não tem praticamente qualquer diferença. É simplesmente uma questão doutrinária. E a doutrina vai dizer o seguinte, uma teoria, trata-se de uma faculdade, pois o titular do direito pode usar da violência para proteger seu direito. Então, o titular do direito, ele pode usar. Se por acaso ele vê um direito seu sendo ameaçado, mas ele prefere não usar da legítima defesa, ou seja, se ele prefere não se... Da legítima defesa não, do estado de necessidade, se ele prefere não usar
essa faculdade, ele tem essa possibilidade. Ele simplesmente se mantém inerte quando há um bem jurídico seu sob ameaça. Outra doutrina vai dizer que se trata de um direito a ser exercido por aquele que tem o seu bem jurídico colocado em perigo. Por quê? É um direito que pode ser exercido ou não. Você vê que no fim das contas, não vai haver muita diferença entre uma coisa e outra. Basta saber que uma doutrina entende que se trata de uma faculdade do titular do bem jurídico que está ameaçado, e outra doutrina entende que se trata de um direito a ser exercido em estado de necessidade. Vem uma terceira teoria, pessoal, e essa terceira teoria, sim, ela vai juntar, ela vai combinar as duas teorias anteriores e vai dizer que, por um lado, é uma faculdade no que concerne aos titulares. Então, eu tenho os titulares do bem jurídico, tá bom? Eu tenho um titular do bem jurídico que está sendo ameaçado, está sob perigo, de alguma maneira está sob perigo. Esse titular, em relação ao particular que está ameaçando este perigo, ele pode exercer ou não o estado de necessidade. Então, nessa relação entre particulares, trata-se de uma faculdade. É o que essa terceira teoria vai dizer. Entretanto, no que concerne a relação pessoa física com o Estado, aí seria um direito. Por quê? Porque caso o agente, aquele que está sofrendo a ameaça do seu bem jurídico, que o seu bem jurídico está sob perigo, se ele decidir se valer do estado de necessidade, ele tem um direito de ter a excludente de ilicitude reconhecida pelo Estado. Então, essa terceira teoria, que é a mais pacificada hoje, ela vai dizer exatamente isso. Nessa relação entre os particulares, trata-se de uma faculdade. Mas, se é colocado em prática a defesa e o estado de necessidade, aí o agente ele vai ter um direito subjetivo de ter essa excludente de ilicitude reconhecida perante o Estado. Então, está aqui, olha, entre os titulares bem jurídicos e um direito perante o Estado. Isto é, uma vez que o particular age em estado de necessidade, tem o direito subjetivo de ter a licitude de seu ato declarada. Beleza, pessoal? Só realmente uma discussão que tem na doutrina, mas com poucos efeitos práticos. Vamos falar então aqui dos requisitos do estado de necessidade, e os requisitos do estado de necessidade estão presentes lá no artigo 24 do Código Penal. Um ou outro aqui vai ser complementado pela doutrina. Então a gente vai ter o perigo atual, o perigo ele tem que ser atual, situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente, ameaça a direito próprio alheio, inexistência de dever legal de enfrentar um perigo, inevitabilidade da conduta lesiva, inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado e um elemento subjetivo que nós vamos ver também. Muito bem, começando então sobre o perigo atual. O que é o perigo atual? É o perigo instantâneo, momentâneo. Naquela hora, naquele exato momento, o bem jurídico estava sob perigo. O perigo é atual, ele tem que ser atual para que o agente possa se valer do estado de necessidade. Se o perigo for um perigo passado ou um perigo futuro, não pode o agente se valer do estado de necessidade. Beleza, por isso que estão aqui, olha, em vermelho. Perigo passado e perigo futuro ou remoto, em vermelho. Se há um perigo passado, um perigo que já aconteceu em relação ao bem jurídico, não pode o agente se valer do estado de necessidade, nem se o perigo for um perigo futuro. Mas muito bem. O que vai ser então o perigo? Pessoal, perigo é uma exposição do bem jurídico a uma situação de risco. Professor, que bem jurídico? Qualquer bem jurídico. O direito penal tutela bens jurídicos. A vida é um bem jurídico, o patrimônio é um bem jurídico, a administração pública é um bem jurídico. Tudo aquilo que a lei penal tutela são bens jurídicos que o agente pode proteger. Então, se há um risco para um determinado bem jurídico, haverá este perigo. Muito bem. Perigo, como está aqui, tem que ser um perigo atual. Por
por que a gente fala em perigo atual e a razão dele estar aqui em azulzinho, pessoal? É porque o artigo 24 do Código Penal, ele refere-se a perigo atual. Cuidado, eu já vou te adiantar aqui. Na legítima defesa, lá do artigo 25, na legítima defesa, o legislador vai dizer pra gente que a agressão na legítima defesa pode ser atual ou iminente. Tá bom? Isso. Na legítima defesa, a agressão pode ser atual ou iminente. No estado de necessidade, porém, o perigo tem que ser atual. Isso é o que o nosso Código Penal traz pra gente. Então, cuidado. Se a sua prova cobrar a letra seca da lei no que tange ao estado de necessidade, o perigo só pode ser atual. A coisa, o bem jurídico tem que estar sob perigo atual. Beleza? Entretanto, e é por isso que, olha aqui, tem esse cinza. Por isso que está em cinza aqui esse perigo iminente. Por quê? Porque esse perigo iminente está numa zona cinzenta. Se a gente pega somente o critério legal e se a sua prova cobrar somente uma letra seca da lei, a gente vai dizer que o perigo tem que ser atual. Entretanto, o perigo, ele já traz uma situação de iminência e de atualidade. Então, esse perigo atual, e por que eu faço essa ressalva? Porque há muitas questões de prova que vão trazer situações em que você não consegue distinguir se trata-se de um perigo atual ou iminente. Então, eu estou falando para vocês não se preocuparem. Se por acaso trouxer para você na prova uma situação em que você fique na dúvida se o perigo é atual ou iminente, pode sim ser aplicado o estado de necessidade. O estado de necessidade, ele é válido nesse perigo iminente e há muitas doutrinas que vão defender que este perigo atual, em que pese na lei, o artigo 24 fale somente em perigo atual, que seria totalmente possível o perigo iminente. Beleza, pessoal? Então, letra da lei, perigo atual. Situação exposta para você como um exemplo ou algum caso prático na hora da prova. Este perigo, ele pode ser também considerado iminente. Por quê? Porque simplesmente não tem como distinguir isso na prática. O que é atual, o que é iminente. O perigo, ele já configura um risco ao bem jurídico. Olha aqui, o que o perigo é? Perigo não é a exposição do bem jurídico a uma situação de risco? Tanto o perigo atual quanto o iminente, eles já vão expor o bem jurídico a uma situação de risco. Beleza, pessoal? Então, só essa ressalva aí para a gente ter uma atenção, para não correr risco da gente acabar errando na prova aí por besteirinha. Olha, o perigo futuro, geralmente ele é fruto da imaginação do agente. É aquela coisa, e se tal coisa acontecer? E se isso vier a acontecer? Esse EC não possibilita, não permite a utilização do estado de necessidade. Beleza, pessoal? Outro detalhe importante também, esse perigo, deixa eu botar aqui embaixo, esse perigo, ele pode ser proveniente da natureza, de animais e da própria conduta humana. Essa é uma discussão importante também em relação à legítima defesa. A legítima defesa somente é uma agressão humana. A gente vai estar diante de uma agressão de um comportamento humano. No estado de necessidade, não. A situação que vai expor o seu bem jurídico a risco, que vai trazer perigo atual para o seu risco, pode ser proveniente, oriunda, emanada de animais, de calamidades públicas, de calamidades da natureza e também de condutas de outros seres humanos. Tudo isso pode configurar, pode trazer perigo para o seu bem jurídico, tá bom? Beleza. Perigo atual, então, pode ser proveniente de natureza, animais, condutas humanas. Conduta humana. Outro detalhe importante, vou colocar aqui na frente. Em regra, pessoal, em regra, não se admite estado de necessidade em crimes habituais e permanentes. Bom, por exemplo, um crime permanente, sequestro. Vou sequestrar
sequestrar o meu filho e mantê-lo preso dentro do seu quarto, tá bom? Vou manter ele preso, vou cercear ali a liberdade dele, vou deixar ele preso do seu quarto, vou trancar, porque o meu filho é usuário de drogas. Ele está usando tanta droga que eu estou com receio de que ele venha a morrer em razão desse uso de drogas, do uso excessivo de drogas. Então, eu estou me precavendo para evitar esse risco. Veja só, pessoal, esse risco nos crimes permanentes, nos crimes habituais, seria um risco futuro. É um perigo futuro de algo que pode vir a acontecer. Então, ele não enseja o reconhecimento do estado de necessidade. Crime habitual, quer ver um exemplo aqui? O artigo 282, exercício ilegal da medicina. Tá bom? É um crime habitual. Numa cidadezinha não tem médicos. Então, eu que não sou médico, começo a exercer a medicina porque eu entendo que há risco daquela população, se não tiver um médico, de eventualmente alguém vir a ter uma doença. E eu tenho algum conhecimento ali de medicina, eu posso passar os remédios, posso passar algumas indicações para as pessoas. Veja, eu estou exercendo ilegalmente a medicina, é um crime habitual. Quero chamar uma atenção para vocês. Então, assim, só para finalizar, não vai se tratar de um crime, não pode usar o estado de necessidade nesse caso, porque, sendo um crime habitual, o meu fundamento para praticar esse delito seria um estado de necessidade futuro, um perigo futuro, e aí não é permitido. Mas eu quero fazer esta ressalva para vocês. Neste caso específico do 282, já teve jurisprudência reconhecendo o estado de necessidade para a prática de odontologia, tá bom? De dentista também, mesmo nesse caso, uma cidadezinha que não tinha dentista, e alguém lá começou a trabalhar como dentista para trazer esse serviço para a população, tá bom? Então já foi reconhecido essa necessidade, mas em regra, crimes habituais e crimes permanentes não podem se valer de estado de necessidade. Muito bem, segundo requisito, situação de perigo que não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Pessoal, olha só, estado de necessidade é negado àquele que dolosamente criou a situação de perigo. A situação de perigo não pode ter sido causada voluntariamente pelo agente. Se eu crio a situação de perigo dolosamente, eu não posso alegar posteriormente estado de necessidade. Eu e outra pessoa estamos num avião monomotor, tá bom? Eu sou piloto de avião, só que dá louco em mim lá, eu fico com raiva, eu começo a brigar com esse cara, eu fico nervoso, não sei o quê, eu puxo o manche do avião e eu acabo quebrando o avião fica desgovernado no meio do ar. Eu fiquei com raiva, eu puxei e quebrei dolosamente o avião, ainda que eu não tenha pensado na hora, mas foi eu que quebrei. Neste momento, eu e essa outra pessoa que está comigo lá no avião, nos lembramos que dentro do avião tem um paraquedas. E a gente corre para pegar esse paraquedas. Nesse momento a gente começa a entrar em luta corporal, cada um querendo ficar com paraquedas, porque o outro vai morrer. Veja, eu, piloto, que causei dolosamente, que gerei dolosamente essa situação de perigo, não posso depois alegar estado de necessidade. Entramos em luta corporal, eu mato essa outra pessoa que estava disputando o paraquedas comigo, eu pulo do avião e me salvo. Aquela pessoa vai morrer. Eu posso alegar estado de necessidade, olha, eu bati naquela pessoa, eu matei aquela pessoa para pegar o paraquedas, porque eu precisava me salvar? Não posso alegar estado de necessidade. Por quê? Porque eu fui a pessoa que criou dolosamente a situação de perigo. Beleza?
Então, ó, situação de perigo que não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Mais um detalhe. E aquele que causa culposamente a situação de perigo? Este pode alegar estado de necessidade? Vamos por agora, mesma situação. Duas pessoas no avião. O piloto do avião, por imprudência, ou melhor, por imperícia, ele acaba realizando uma manobra de uma maneira errada e o avião fica desgovernado e começa a cair. Veja, ele não criou essa situação de perigo de maneira dolosa, mas por sua culpa a situação de perigo foi criada. E aí, novamente, aquela disputa pelo paraquedas. Os dois entram em luta corporal, o piloto mata o copiloto ou aquele passageiro, fica com paraquedas e sai da situação de perigo vivo. Muito bem, pessoal, estado de necessidade. O perigo, a situação de perigo, foi causada pelo piloto culposamente, por culpa dele, pela sua imperícia. Ele, tendo causado a situação de perigo de maneira culposa, pode ou não pode alegar estado de necessidade? Ou seja, nessa situação, ele alegaria estado de necessidade e não responderia pelo homicídio, ou ele deveria responder pelo homicídio, pelo resultado morte daquele passageiro? Olha aqui na tela. Temos duas correntes, pessoal. A primeira corrente vai dizer que sim, que ele pode alegar estado de necessidade. A expressão voluntariamente indica dolo, de forma que somente o agente que dolosamente criou a situação de perigo não pode alegar o estado de necessidade. A outra corrente vai dizer que não, que se ele criou a conduta culposamente, trata-se sim de uma conduta voluntária. A conduta voluntária, ela pode ser culposa. No crime culposo, na conduta culposa, a conduta é voluntária, o resultado que é involuntário. Então, para essa corrente vai dizer, não, se ele criou a situação de perigo, mas por sua culpa, ele não pode alegar estado de necessidade depois. Pessoal, tem essas duas correntes, olha aqui. Essas duas correntes, elas são contrapostas. E não há uma corrente definida. Nessa primeira corrente aqui, só para vocês terem uma ideia, tem Damásio de Jesus, Heleno Fragoso, Mirabete, o Klaus Roxin, todos eles estão nessa primeira corrente. E na segunda corrente, a gente vai ter o Nelson Hungria, Guilherme de Souza Nucci, Kleber Masson. Então a gente vê que só galera de peso tá tanto nessa primeira corrente quanto na segunda corrente, beleza? Não há uma definição. Isso daqui é uma questãozinha boa para prova discursiva. Nessa situação culposa, em que a situação de perigo é criada de maneira culposa, há duas teorias que precisamos saber as duas. Beleza? Questãozinha. Rivaldo ateou fogo em... seu apartamento para receber o seguro correspondente. No entanto, não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela com a utilização de uma corda, juntamente com a sua empregada, Nair. A corda começou a romper-se e, em face da existência de perigo atual e inevitável para a sua vida, fez Nair desprender-se da corda, cair e morrer, o que permitiu que descesse até o solo. Nesse caso, Rivaldo. Então, olha, pessoal, Rivaldo, ele ateou fogo no seu apartamento para receber o seguro correspondente. Ou seja, ele criou a situação de perigo dolosamente. Ele criou a situação de perigo por meio do dolo. E depois eles conseguiram fugir, pegaram a corda, os dois estavam presos na corda. O que ele fez? A corda começou a se romper. E como estava lá se rompendo, os dois iam cair, ele fez a Nair se desprender da corda. Ou seja, ele soltou a Nair. Pessoal, se ele não tivesse criado essa situação de perigo dolosamente, tranquilo. O apartamento pegou fogo, ninguém sabe por que pegou fogo. Os dois estão numa situação lá que ficaram presos numa corda para fora do apartamento. A corda começa a se soltar. Ele pega e corta a corda, solta a corda para que a Nair venha a falecer e ele possa se salvar. Ou seja, a corda ia matar ambos. Mas ele fala, olha, é melhor eu morrer do que matar nós dois, porque senão a corda vai
vai quebrar aqui, vai arrebentar e os dois vão cair. Ele poderia alegar estado de necessidade se ele não tivesse criado a situação de perigo dolosamente. Ele foi quem criou a situação de perigo com dolo. Ele que botou fogo no seu apartamento para receber o seguro. Então, pessoal, ele não pode alegar estado de necessidade. Deu 50 minutos. Vou colocar para despertar daqui 10 minutos também. E a gente volta.
Voltamos. Passou rapidinho esses 10 minutos, né? Agora eu vou colocar para despertar daqui 50 minutos, que daí vai ser o fim do nosso estudo de hoje. Agora é 8h11. 8h12. 9h. 9h02. Isso. Ele vai responder sim pelo resultado morte da Nair. Olha aqui. Então, nesse caso, Rivaldo, letra A, não agiu em estado de necessidade, porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio em situação de perigo. De fato, ele não agiu em estado de necessidade. Mas é razoável exigir o sacrifício da sua vida em razão do perigo? Não seria a princípio. Letra B, agiu em estado de necessidade. Errado aqui, a gente já sabe que ele não agiu em estado de necessidade. Letra D e letra E também estão erradas. Ele não agiu em estado de necessidade, porque ele criou uma situação de perigo dolosamente. Letra C, não agiu em estado de necessidade, porque a situação de perigo foi provocada por sua vontade. É isso aí, pessoal. Letra C. Questão tranquila para a gente matar. Se o sujeito cria a situação de perigo dolosamente, ele não pode se valer do estado de necessidade. Professor, se for culposamente, foi o que a gente falou. Aí temos duas doutrinas, cada uma vai entender de uma maneira. Beleza, então tá aí, gabarito da questão, letra C. Continuando, próximo requisito, a ameaça pode ser a direito próprio ou a direito alheio. Pessoal, é chamado de estado de necessidade próprio quando o agente se vale do estado de necessidade para proteger um bem jurídico próprio. E estado de necessidade de terceiro, quando ele busca proteger um bem jurídico alheio, um bem jurídico de terceiro. Então, muita atenção que isso aqui cai muito em prova. O estado de necessidade pode ser próprio para proteger um bem jurídico próprio, mas eu posso atuar e praticar um fato típico para proteger um bem jurídico de terceiro. Imagina a seguinte situação. Um cavalo desgovernado está correndo em direção a uma criança.
Eu vejo essa criança e percebo que o cavalo vai atingir aquela criança. E um cavalo passando por cima de uma criança pode vir a matá-la. Eu tenho uma arma de fogo, saco essa arma de fogo e atiro no cavalo. Eu mato aquele cavalo, para que ele não venha atingir essa criança. Veja, eu agi em estado de necessidade de terceiro. Eu protegi o bem jurídico da vida dessa criança e, em contrapartida, eu provoquei um dano ao proprietário desse cavalo. Eu matei o cavalo. O proprietário dele lá tá revoltado da vida, porque ele perdeu um cavalo. Eu respondo por esse dano? Ou eu respondo por algum crime ambiental ou maus tratos de animal? De maneira alguma. Eu pratiquei este fato típico, que é um fato típico, eu matar esse cavalo, mas que não é ilícito. É um fato típico e lícito, porque eu agi no estado de necessidade de um terceiro. Beleza, pessoal? Então, é possível sim estado de necessidade de um bem jurídico alheio. Você proteger terceiro e aí sim praticar um fato típico para proteger esse bem jurídico. Beleza, pessoal? O estado de necessidade próprio, obviamente, é possível. Letra D. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Mais um requisito do estado de necessidade. Você não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo? A gente pode citar os policiais, os bombeiros. E esse requisito, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Beleza, pessoal? Então, um bombeiro, por exemplo, que vê uma pessoa no meio de um prédio se incendiando. Ele não pode simplesmente falar, olha, eu não vou entrar nesse prédio porque eu estou cansado, eu não vou entrar nesse prédio porque eu acho que tem algum risco ali para mim, então é melhor eu não entrar. Pessoal, o risco é inerente a essa profissão. O bombeiro militar, o policial, ele deve agir mesmo quando há algum risco para a sua vida. Muito cuidado com isso. Algum risco não significa atitudes heróicas e suicidas. Este mesmo bombeiro, ao constatar que tem uma pessoa dentro de um apartamento, dentro de uma casa que está em chamas, e ele vê que é absolutamente impossível ele salvar essa pessoa sem que ele venha a morrer, sem que ele venha a falecer, aí não é exigido que ele faça isso. Um policial com uma pistola que vê 10 bandidos armados com fuzis invadindo e assaltando um banco, ele não é obrigado a agir. Aí já seria até uma questão de legítima defesa, né, pessoal? Mas ele, de qualquer maneira, ele não seria obrigado a agir nessa legítima defesa porque não se exige atitudes heróicas, tá bom? Atitudes suicidas. Mas, havendo um risco suportável, um risco controlado, tanto por os bombeiros como qualquer outra pessoa que tenha o dever legal de agir, deve agir para impedir o resultado, tá bom? E assim fazendo, o bombeiro militar que entre e causa essa, e procure salvar essa pessoa que está em situação de perigo, eventuais danos que ele venha a causar, crimes que ele venha, fatos típicos que ele venha a cometer, ele não será responsabilizado. Então é uma situação clássica, o bombeiro que precisa quebrar paredes para salvar uma pessoa que está dentro de uma casa em chamas. Ele pode ser responsabilizado por esses danos cometidos? Não, porque ele agiu em estado de necessidade. Ele agiu para salvar aquela pessoa. Beleza, pessoal? Então, muita atenção, não pode alegar estado de necessidade. Quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Ele vai alegar estado de necessidade se ele tiver que salvar um bem jurídico maior. Então, se eu tenho a vida e o patrimônio, nesse caso que eu dei para vocês do bombeiro, ele pode alegar a destruição de um patrimônio sob estado de necessidade para salvar a vida. Beleza? Mas ele não pode deixar de salvar uma pessoa em razão da sua própria vida. A não ser, e aí a gente tem que sempre tomar cuidado nessa análise, a não ser que seja uma situação aí de atitude heróica e suicida. Beleza, pessoal? Alguns doutrinadores entendem que esse dever legal, ele vai ser
extensivo a quem tenha o dever jurídico. Tá? Vai ser extensivo a quem tem o dever jurídico. Por exemplo, lá na praia de Copacabana tem bombeiros militares que são salva-vidas. Se tem alguém se afogando, eles não podem alegar, olha, esse mar está com risco da gente se afogar. Não, eles têm que salvar a pessoa que está se afogando, tá bom? Então eles vão lá com jet skis, vão com as boias, com colete, para salvar aquela pessoa. Eles não podem alegar estado de necessidade. Olha, eu tenho que cuidar da minha vida para não salvar aquela pessoa lá que está se afogando. Eles não podem alegar, portanto eles têm que salvar quem está se afogando. Legal. Outra situação é o salva-vidas, que não tem dever legal, tá bom? Mas que é contratado. Mediante um contrato, ele é salva-vidas, fez um curso de salva-vidas e trabalha no clube. Ele trabalha no clube, tem a piscina do clube e tem uma pessoa se afogando. Veja, se tem uma pessoa se afogando naquele clube, ele poderia alegar estado de necessidade, por exemplo, é uma mulher frágil, que trabalha como salva-vidas, e está se afogando um homem de 200 quilos. E ela fala, olha, se eu tentar salvar esse cara, eu corro o risco de morrer também, dele acabar me afogando. Ela pode alegar estado de necessidade ou não? Para alguns doutrinadores, eles vão dizer que não, porque esse dever legal do parágrafo 1º do artigo 24 se estende, se aplica também a quem tem o dever jurídico de agir. E nesse caso, um salva-vidas que assina um contrato dizendo que vai cuidar das vidas das pessoas no clube, teria esse dever jurídico de agir. Beleza, pessoal? Essa parte do dever jurídico não é 100% pacificada, mas é só uma ressalva que eu fiz para vocês, porque alguns doutrinadores entendem que esse dever legal vai se expandir também para o dever jurídico. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer um breve intervalo. Próxima aula a gente continua vendo os requisitos do estado de necessidade. Até lá. Não. Ai, meu pai. Ah, não, tá certo. Que susto. Achei que não tinha salvo. Muito bem, pessoal, vamos continuar vendo os requisitos do estado de necessidade. Veremos agora a inevitabilidade da conduta lesiva. Isso daqui vai estar dentro do artigo 24, que define o estado de necessidade, quando diz nem podia de outro modo evitar. Vem comigo aqui. Pessoal, essa inevitabilidade da conduta, ela determina que somente pode haver o estado de necessidade quando não há outro meio de salvar alguém ou aquela situação daquele perigo, aquele seu bem jurídico do perigo.
Então, se eu tenho eu tenho uma situação de perigo e há duas maneiras, duas formas de salvar o bem jurídico daquela situação de perigo, eu tenho que usar a menos lesiva. Eu tenho que usar aquela que vai trazer menos prejuízos, menos riscos para outros bens jurídicos. Por exemplo, estamos falando daquele caso do bombeiro que entra numa residência para salvar uma pessoa. Se esse bombeiro tem a opção, e as duas são formas efetivas, se ele tem a opção de entrar por um buraco que já está na parede para salvar uma pessoa que está dentro do incêndio, ele não pode, simplesmente por sua vontade, quebrar uma parede para salvar aquela mesma pessoa. Se há duas maneiras, as duas são eficientes para salvar aquela pessoa que está no incêndio, deve utilizar aquela que gere menos danos. Outra situação, se você tem a possibilidade de fugir numa situação de necessidade, é melhor fugir do que não fugir. É melhor sair para que não ocorra mais situação de perigo do que agir e prejudicar um bem jurídico alheio. Caso clássico, cachorro que parte em direção a uma pessoa. Tá bom? Aquele cachorro lá, aquele pitbull que está vindo com toda a sede para morder e matar uma pessoa, porque pitbull mata. Na hora que você vê esse cachorro, simplesmente não é que ninguém mandou matar não, pessoal. Simplesmente é um cachorro que está lá nervoso e vê uma pessoa e tenta atacar ela. Acabou fugindo da casa. Vem esse cachorro prestes a atacar uma pessoa. Você tem duas opções. Ou você saca a sua arma e atira nesse cachorro, ou então você traz essa pessoa, você puxa essa pessoa para dentro do seu carro. E fecha as portas. E assim ela vai estar protegida também. Veja, pessoal. Se eu mato esse cachorro, sendo que havia uma situação menos lesiva, um meio menos lesivo de protegê-la, não posso alegar estado de necessidade. Viu só? Se eu mato esse cachorro, eventualmente eu posso vir a ser responsabilizado pela morte do cachorro, por esse dano que eu vou causar. Mas cuidado, muito cuidado. Isso daqui tem que ser analisado de uma maneira flexível, tá bom? Claro que ninguém vai exigir uma análise fria e calculista de alguém que está numa situação de perigo. Uma pessoa que está numa situação de perigo não vai raciocinar tão bem quanto uma pessoa que está sentada no ar-condicionado vendo aquilo pela televisão. Então, claro que isso aqui tem que ser analisado com muita flexibilidade, e não é porque há duas situações para você afastar um perigo que você obrigatoriamente tem que utilizar aquele que haja menos risco. É mais em situações óbvias, tá bom, pessoal? Em situações óbvias, você deve usar aquele meio que gere menos danos para outros bens jurídicos. Beleza? Então, essa é a inevitabilidade da conduta lesiva. Ou seja, se há outro modo de evitar, esse outro modo deve ser colocado em prática. Absoluta indispensabilidade do fato necessitado da conduta para evitar o resultado lesivo. Muito bem. Próximo requisito, inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Pessoal, temos que fazer uma ponderação de valores. Olha aqui, eu tenho o bem ou direito ameaçado. Bom, ameaçado, e eu tenho o bem, deixa eu voltar para cá, eu tenho o bem ou direito sacrificado. Olha aqui. Se o bem direito sacrificado for maior do que o bem direito ameaçado, tiver mais valor, eu não posso alegar estado de necessidade. Para que eu alegue estado de necessidade, o bem ou direito sacrificado tem que ser menor valor ou igual valor. E o bem direito ameaçado tem que ter maior valor
daqui é importantíssimo. Vem comigo. Imagina que eu quero me salvar de um naufrágio e outra pessoa também quer se salvar daquele naufrágio. Só há um colete salva-vidas. Somente um colete para duas pessoas. Está no meio do oceano. Na hora que afundar, um vai conseguir se salvar, o outro não. O outro vai ficar nadando até morrer. Começa então uma disputa entre essas duas pessoas e um mata o outro para ficar com os coletes salva-vidas. Veja, o bem jurídico sacrificado, neste caso, foi a vida. Qual foi o bem jurídico ameaçado e que foi protegido? A vida também. Então, são bens jurídicos de igual valor. Outro exemplo, eu posso sacrificar um patrimônio para proteger uma vida. Por quê? Porque a vida é o bem maior. Então, se eu sacrifico um patrimônio para proteger uma vida, legal. Só que o requisito fala inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Eu não posso, por exemplo, sacrificar uma vida para salvar um patrimônio. O meu patrimônio está numa situação de risco, está sob perigo. Eu uso uma pessoa para então proteger esse meu patrimônio. Por exemplo, meu patrimônio, meu veículo está prestes a cair num precipício. Eu mando um funcionário meu tentar puxar aquele carro lá e prender uma corda no carro. Ou seja, eu estou colocando aquela pessoa em risco para proteger a vida da pessoa em risco, para proteger um patrimônio. Aí eu não posso fazer isso. Eu não posso usar um bem maior, de valor maior, para proteger um bem de valor inferior. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente faz uma ponderação de valores, e aí vai ter a razoabilidade, sacrifício de um bem jurídico para proteger outro bem jurídico. Somente pode ser exigido o sacrifício de bens jurídicos de valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido. E aqui eu vou trazer para vocês o conceito de estado de necessidade justificante. Esse é o estado de necessidade justificante. Só pode haver o sacrifício de um bem de valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido. Estado de necessidade justificante. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, só pode ser aceito o estado de necessidade justificante. Qual que é o outro estado de necessidade, professor? É o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade exculpante, ele não é aceito como uma excludente de licitude. O estado de necessidade exculpante é exatamente quando eu sacrifico um bem maior, tá? E protejo um bem menor. Tá bom, pessoal? Então, eu não posso fazer, se eu faço esse estado de necessidade exculpante, se eu sacrifico um bem de maior valor para proteger um bem de menor valor, não entrará no excludente desse crime. Eventualmente, a depender da situação, a gente estará diante de uma causa de diminuição de pena, que é o que traz o parágrafo 2º do artigo 24. Beleza? Mas sobre isso mais pra frente. O que eu quero que vocês entendam aqui agora, deixa eu apagar essa bagunça aqui, o que eu quero que vocês entendam por agora é que tem que haver a inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Não posso exigir, na situação concreta, o sacrifício desse direito. E aí eu posso me valer de outros bens jurídicos, ainda que eu venha sacrificar outros bens jurídicos de valores inferiores ou iguais, para proteger esse direito ameaçado. Muito bem. Próximo requisito: conhecimento da situação justificante. Elemento subjetivo. O agente deve saber que está agindo em estado de necessidade. Pessoal, esse elemento subjetivo, conhecimento da situação justificante, não está previsto em lei. Isso aqui é uma construção da doutrina. Eles vão dizer o seguinte: o agente, ele deve, quando ele pratica um fato típico, ele deve saber que está agindo em estado de necessidade. Se ele não sabe, aí ele não poderá ser dado esse benefício. O fato típico praticado por ele vai ser isso. Olha aqui uma situação. Imagina que um maremoto está prestes a chegar no litoral. Eu vejo um veículo na beira-mar
e decido subtrair aquele veículo. Eu subtraio o veículo e assim que o maremoto está chegando, eu consigo ir embora naquele veículo. Mas olha o detalhe. Todas as pessoas que ficaram na praia morreram. Se eu não tivesse subtraído aquele carro, eu teria morrido também. A única forma de eu me salvar foi porque eu subtraí aquele veículo e fui embora. Beleza. Só que eu não tinha conhecimento desse tsunami. Eu subtraí aquele veículo com ânimo esfurante, com dolo de quitar. Neste caso, não há o elemento subjetivo da excludente de licitude, do estado de necessidade. Eu agi não com o dolo, não sabendo que eu estava me cercando de um plano de licitude. Eu subtraí aquele veículo porque eu queria estar. Então, pessoal, neste caso, eu respondo normalmente pelo furto. Ah, professor, mas ele se salvou, ele estava em estado de necessidade. Ok, mas não tinha um elemento subjetivo. Não só, pessoal? Então, para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, o agente deve saber que está agindo sob o estado de necessidade. Ele tem que ter o conhecimento da situação justificante, que é o elemento subjetivo. Muito bem, pergunta importantíssima para vocês. Furto famélico é crime? Professor, o que é furto? Furto famélico é quando a pessoa comete um furto de alimentos para se alimentar, porque ela está passando necessidades absolutas, ela está passando fome, ela precisa sobreviver. Pessoal, veja bem, o furto famélico é um perfeito exemplo de estado de necessidade. Se a pessoa não tem o que comer, ela está numa situação de risco, ela está em perigo atual. Se ela não se alimentar, ela vai ter uma lesão séria no bem jurídico seu, que é a vida. Ou mesmo que seja a saúde, que não venha a morrer, mas que vai ter várias doenças, vai poder ir para o hospital. Então ela se alimenta, ela subtrai alimento para poder comer e assim preservar o bem jurídico da sua saúde ou da sua vida. Então, nós temos de um lado o bem jurídico da saúde, o bem jurídico da vida, de outro lado o bem patrimonial, que é a alimentação, que é a comida, que é aquele bem que foi subtraído. Qual o bem que é maior? Obviamente, a saúde, a vida humana são maiores do que o patrimônio. Então, o agente que pratica um furto de alimentos para poder comer, em situação de fome, ele está cobertado pelo estado de necessidade. Olha aí na tela. Fome é uma necessidade vital da pessoa. Então, tranquilo. Furto famélico, pessoal, configura o estado de necessidade. Furto famélico é crime? Não. O furto famélico, ele vai ser um fato típico? Vai. Tem a conduta, o resultado, nexo de causalidade, tem a tipicidade, artigo 155 do Código Penal, mas não será ilícito. Tá bom? Por quê? Porque haverá estado de necessidade. Um detalhe importante. A necessidade vital não se confunde com dificuldades econômicas ou miserabilidade. Veja, alguém que está miserável, que passe graves dificuldades econômicas, não pode alegar estado de necessidade para subtrair alimentos. Então, atenção nesse detalhe. A miserabilidade, dificuldades econômicas não configuram por si só a fome. Muito família estará afetado pelo estado de necessidade quando se tratar de furto famélico, de fome. Uma pessoa que é miserável, não tem dinheiro para nada, mas consegue ali o seu alimento, nem que ele vá às vezes na prefeitura, lá e consegue se alimentar, sopão, essas coisas, ele não estará cobertado pelo estado de necessidade, não.
com o princípio da insignificância, que muitas vezes é aplicado nessa situação de furto famélico. A gente tem o princípio da insignificância quando o valor é insignificante e aí a gente não vai ter a tipicidade material. Se nós estivermos diante do princípio da insignificância, a situação aqui muda. O princípio da insignificância, eu não tenho sequer fato típico. A gente vai ter a tipicidade material excluída no princípio da insignificância. Então, eu nem vou chegar a analisar a ilicitude, tá bom? Então, muitas vezes, quando alguém furta, por exemplo, um pedaço de pão, a gente ele pode não praticar o furto em razão de não ser ilícito por estado de cidade, mas se ele furtou um pão, aqui no fato típico, a gente já vai dizer que não há tipicidade material do fato, beleza? Mas é possível também o contrário. É possível que o agente pratique um furto famélico em que não se trata de uma situação de princípio da insignificância. Não se trata de um furto de bagatela. Olha só a situação em que alguém com muita fome, passando fome, prestes a falecer, de repente encontra um peixe, tem um peixe lá no Japão que eles vendem a não sei quantos mil reais o quilo desse peixe. Imagina que o que tem à sua disposição é um peixe desses. Ele está passando ao lado de um restaurante, alguém deixa um peixe desses dando sopa. Um peixe que custa ali R$1.000 o prato de peixe. E essa pessoa simplesmente pega esse prato todo e vai embora. Seria um furto insignificante, um furto de bagatela? De maneira alguma. Olha o valor. Mas ele pode estar enquadrado aí, e vai ser enquadrado no furto famélico, e aí vai ter a sua ilicitude excluída pelo Estado de sociedade. Beleza, pessoal? Então, atenção com relação ao furto famélico e para não confundi-lo com o princípio da insignificância, em que pese várias situações aí poderão ser aplicadas tanto a insignificância quanto o furto famélico. Beleza, vamos fazer a questão. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica. Veja, esse incêndio se iniciou em razão de problemas na fiação elétrica. Nenhum deles causou, tá bom? Nem o Diego e nem o Júlio César causaram esse incêndio. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando o Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria, se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio César... Vamos lá, vem comigo aqui, pessoal. A gente tem o Diego e o Júlio César, trabalham nessa fábrica, começou a pegar fogo. A questão diz pra gente, olha, só dá pra sair um de cada vez. E o que sair primeiro não vai ter lesões corporais, o que sair por último vai ter lesões corporais. Então nós temos uma situação de perigo atual, uma situação de perigo que não foi causada, não foi gerada por nenhum desses dois. Eles estão cobertados perfeitamente por um estado de necessidade. Ambos estão nesse estado de necessidade. Só que vem o Diego, corre, chega antes da porta. O Júlio César dá um soco no Diego, o Diego cai, e aí o Júlio César consegue sair sem se queimar. Se o Diego tivesse esperado, não, se o Júlio César tivesse esperado o Diego sair, o Diego teria saído sem se queimar. O Júlio César falou, não, eu não quero me queimar, eu prefiro que ele se queime do que eu. Veja, nós temos bens jurídicos de igual valor aqui. Saúde, lesão corporal, lesão corporal. O que então o Júlio César faz? Ele dá um soco no Diego, o Diego fica para trás, o Júlio César sai sem se queimar e o Diego acaba se queimando e sai depois, vai ter uma lesão corporal grave. Pessoal, pergunta, Júlio César praticou o fato típico? Praticou. Ele praticou uma lesão corporal. Essa lesão corporal, esse fato típico, é ilícito? Não. Ele está cobertado pelo estado de necessidade, pessoal. Ele não responderá por essa lesão corporal. Então, olha aqui. É correto afirmar que a
conduta de Júlio César configura crime de lesão corporal grave? Não é ilícita essa conduta dele. Letra B, está amparada pelo Instituto da Legítima Defesa, causa de exclusão da ilicitude. Legítima defesa? Errado. Ele não está amparado pela legítima defesa. Ele não sofreu uma agressão injusta de alguém. Ele está amparado pelo estado de necessidade. Letra C. Configura crime de lesão corporal gravíssima, sendo fato típico, ilícito e culpável. Errado. Ainda que fosse imputada a Júlio César, a debilidade permanente, mas seria uma lesão corporal grave, não gravíssima. Letra D. Está amparada pelo Instituto de Estado de Necessidade, causa de exclusão da ilicitude. É isso aí, né, pessoal? A última vai falar que o estado de necessidade é uma causa de exclusão da culpabilidade. Absolutamente errado. Portanto, letra D é o nosso errado. Mais uma, a opção. Não espere se estado de necessidade aqui. Vem comigo aqui antes. Eu falei para vocês, em algumas questões, nós temos estudos de casos. Casos práticos apresentados pelo examinador. Em outras questões, nós temos a cobrança da letra seca da lei. Exatamente o que está escrito no artigo 24. É essa questão aqui, olha só. Ele quer que você fale em estado de necessidade, considere estado de necessidade quem? E aí você tem 5 assertivas e basicamente o que você precisa saber é aquela que vai trazer o artigo 24 traz, a definição perfeita de estado de necessidade. Letra A, pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou sua vontade nem por de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, ainda que nas circunstâncias seja exigível o sacrifício? Não é que nas circunstâncias seja exigível o sacrifício, nas circunstâncias não era razoável exigir-se o sacrifício. Letra B, exclusivamente em situação de calamidade pública, já está errado aqui, não é só em situação de calamidade pública que eu tenho estado de necessidade, não. Letra C, pratica o fato para salvar de perigo atual, legal, certo, que não provocou por sua vontade, ok, nem podia de outro modo evitar, certo também, direito próprio alheio, beleza, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Exatamente, esse daqui é o estado de necessidade justificante, que a gente vai ver mais sobre ele. Estado de necessidade justificante. Ou seja, eu só posso sacrificar um bem que seja menor ou de igual valor ao bem jurídico que eu quero proteger. Portanto, pessoal, o artigo 24 traz exatamente essa definição da letra C. Tá bom? Nosso gabarito. Olha só, a questão de delegado cobrando exatamente o que está na lei. Por isso que é importante a gente conhecer todos os requisitos e não correr o risco aí de errar uma questão fácil dessas. Mais uma de Delta, Polícia Civil do Espírito Santo. Gertrudes, para ir brincar o carnaval, deixou dormir em seu apartamento seus filhos Lúcio, de 5 anos de idade, e Lídia, de 7 anos de idade. As crianças acordaram e, por se sentirem sós, começaram a chorar. Os vizinhos, ouvindo os choros e chamamentos das crianças pela janela do apartamento, que ficava no 3º andar do prédio, arrombaram a porta. Arrombaram a porta, recolheram as crianças e entregaram-nas ao Conselho Tutelar. Logo, pode-se afirmar que Gertrudes deve responder pelo crime de... Pessoal, qual foi o crime praticado por Gertrudes? Claro que aqui a gente precisa entrar na parte especial do Código Penal. Mas antes da gente analisar a situação de Gertrudes, qual foi o crime que ela cometeu, eu quero analisar a situação dos vizinhos. O que esses vizinhos fizeram? Eles constataram que havia crianças dentro do apartamento que estavam numa situação de perigo atual ou iminente. Tá vendo como que é difícil a gente avaliar perigo atual ou iminente dentro de uma situação fática? E é por isso que a gente pode entender que há estado de necessidade tanto perigo atual quanto iminente, mas em situações fáticas. Quando a gente está falando letra da lei, somente perigo atual. Falei sobre isso na aula passada, só mostrando para vocês como que numa situação prática, numa situação fática, é difícil a gente identificar e diferenciar o perigo atual do perigo iminente. Mas, de qualquer maneira, as crianças estavam dentro desse apartamento, talvez elas não estivessem em perigo atual, não estivessem já ali na beira da janela para cair, mas elas estavam em perigo iminente, então a gente pode dizer, porque elas estavam dentro de um apartamento cuja janela, pelo jeito, estava aberta e que, porque elas estavam gritando, chamando pela janela, e que se localizavam no 3º andar. Imagina se uma criança dessa sobe ali a janela e acaba caindo, porque elas estavam sozinhas no apartamento.
Então, pessoal, o que os vizinhos fizeram? Quebraram, arrombaram a porta para entrar no apartamento. Legal, crime de dano, artigo 63 do Código Penal para os vizinhos? Claro que não. Eles praticaram o fato tipo dano? Sim. Entretanto, eles agiram acobertados por um excludente de ilicitude, estado de necessidade de terceiros. É permitido? Claro que é. Então os vizinhos não respondem por delito algum. Então olha só, vamos analisar pela situação dos vizinhos. A Gertrudes, perigo à vida ou saúde de outrem, e os vizinhos não praticaram crime, pois estavam agindo em legítima defesa de terceiros? Não, eles não estavam sofrendo agressão atual ou iminente de ninguém. Eles estavam numa situação de perigo, portanto, acobertados pelo estado de necessidade. Letra B. Abandono de incapaz e os vizinhos não praticaram crime, pois estavam agindo em legítima defesa de terceiros. Errado de novo. Quem que estava agredindo eles? Ninguém, eles não estavam sofrendo agressão, não era legítima defesa. Letra C. Perigo à vida ou saúde de outrem e os vizinhos não praticaram crime, pois estavam agindo em estado de necessidade de terceiros. Opa, até aqui tudo bem. Abandono de capaz e os vizinhos não praticaram crime, pois estavam agindo em estado de necessidade de terceiros. Essa pode ser também. Letra E, pelo crime de abandono material e os vizinhos não praticaram crime, pois estavam agindo em estado de necessidade exculpante de terceiros. Nada disso. Não tem estado de necessidade exculpante no direito penal brasileiro. A gente vai ver sobre isso mais pra frente. Beleza, pessoal? Então, sobra pra gente duas hipóteses. E essas duas hipóteses vão trazer a conduta de Gertrudes. Ou ela praticou perigo à vida ou à saúde de outrem, ou ela praticou abandono de incapaz. E aí, pessoal, quando a gente estudar a parte especial do Código Penal, vocês vão ver que essa conduta de Gertrudes se adequa ao artigo 133 do Código Penal, que é abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Tá bom? Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Viu só? Então, muita atenção nas questões, como que a gente consegue perceber o estado de necessidade, pessoal. E muito cuidado, porque a lei a prova vai tentar nos confundir legítima defesa com estado de necessidade. São completamente diferentes. Estado de necessidade é uma situação de perigo. Legítima defesa é quando há uma agressão injusta. Beleza? Essas crianças aqui não estavam sendo agredidas, não estavam sofrendo uma agressão injusta. Elas simplesmente estavam numa situação de perigo. Muito bem. Com isso a gente finaliza. Próxima aula, continuamos os estados de necessidade. Muito bem, pessoal, vamos passar agora a ver espécies de estados de necessidade. Tem algumas espécies, tem algumas especificidades que nós precisamos ver em relação ao estado de necessidade, é o que nós veremos agora nessa aula. Primeira coisa, está aí na tela para vocês, estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro. Nós já vimos sobre isso, lá o artigo 24, ele permite sim, tanto o estado de necessidade próprio, em que o autor visa proteger um bem jurídico próprio, quanto o estado de necessidade de terceiro, em que o autor visa proteger bem jurídico alheio. Então, pessoal, coloquei de novo aqui para que vocês não se esqueçam que
que é sim possível estado de necessidade de terceiro. Muitas vezes nós nos concentramos em dizer que é possível legítima defesa de terceiro, e mas também é possível estado de necessidade de terceiro, ou seja, situações em que uma pessoa age e pratica um fato típico para salvar de um perigo atual uma terceira pessoa que teria um bem jurídico seu ameaçado. Beleza? Muito bem. Outra espécie de estado de necessidade. Estado de necessidade recíproco. Pergunto a vocês, é possível o estado de necessidade recíproco? Ou seja, duas pessoas agindo em estado de necessidade ao mesmo tempo, uma contra a outra? É possível que eu tenha um estado de necessidade recíproco? Claro que é, pessoal. Situação que eu falei para vocês, nós temos um navio afundando e somente um colete salva vidas. As duas pessoas se encontram sob estado de necessidade. As duas estão num perigo atual que não causaram voluntariamente, que não foi causado por elas. Só há um colete salva-vidas, somente uma delas vai se salvar. Uma então atua contra a outra, entra no luta corporal, A mata B ou B mata A. O fato é que essa morte ou essa lesão corporal que eventualmente um venha a causar ao outro não configura crime. É um fato típico, mas é um fato típico lícito porque ambos estavam acobertados pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Beleza? Então, muita atenção. É possível estado de necessidade recíproco? Sem dúvida alguma. Estado de necessidade real e estado de necessidade putativo. Pessoal, o estado de necessidade real é aquele que nós vimos, que tem todos os requisitos do artigo 24 do Código Penal. É o estado de necessidade propriamente dito, que a gente conhece. E o estado de necessidade putativo? Pessoal, se no estado de necessidade real nós temos uma efetiva situação de perigo atual, no estado de necessidade putativo, o agente supõe uma situação de perigo atual. Pessoal, putativo é essa suposição. Putativo vem da cabeça, vem da imaginação do agente. O agente imagina uma situação que, caso existisse, estaria acobertado pelo estado de necessidade. Mas aquela situação não existe, só existe na cabeça dele. Já falei para vocês aqui o exemplo clássico do cachorro que vai atacar uma criança. Tá bom? Um cachorro que vai atacar uma pessoa. O pitbull que está correndo lá para atacar e destroçar uma pessoa. Imagina que eu, vigilante, estou com uma arma de fogo e percebo o momento em que aquele cachorro vai atacar uma criança ou aquela pessoa. Eu pego minha arma e efetuo disparos contra esse cachorro. Só que, além de eu efetuar o disparo contra o cachorro e vir a matar o cachorro morre e esse tiro atravessa o cachorro e acerta a perna de uma pessoa inocente que estava lá longe, mas acabou essa munição atingindo a perna dessa pessoa. Olha só, eu imaginei uma situação que, caso fosse verdadeira, eu estaria agindo de maneira legítima. Eu estaria agindo sob a excludente ilicitude do estado de necessidade. Eu estava protegendo aquela pessoa desse cão bravio. Mas essa situação não existia. Sabe por quê? Porque, na verdade, isso tratava-se de uma pegadinha. Aquela pessoa que estava sendo supostamente atacada pelo cachorro era o dono do cachorro.
E essa situação do cachorro correr bravo para morder e matar aquela pessoa, era a situação da pegadinha que ela criou para assustar as pessoas ao seu redor. Era uma pegadinha. Mas o agente, aquele vigilante que atua para salvar essa pessoa, não tinha conhecimento disso. Então, de fato, não existia um perigo. O perigo não era atual, não existia qualquer situação de perigo nesse caso. O cachorro, assim que chegasse naquela pessoa, ele ia ser abraçado e ia lamber aquela pessoa. Mas o agente supôs uma situação e agiu. Ele responde por esse dano causado no cachorro? Não, porque as circunstâncias fáticas levaram ele a crer, e levariam qualquer pessoa a crer que de fato haveria um ataque daquele cachorro. Então ele agiu em estado de necessidade putativo. Ele responde por aquele tiro que atravessou e acabou ferindo uma outra pessoa, a lesão corporal daquela pessoa. Finalizamos por aqui. Eu vou continuar o meu estudo por mais algumas horas, mas espero que seja proveitoso para vocês. Até amanhã.